Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, custo vir aqui para poder falar alguma coisa, mas é um assunto interessante, é um assunto importante que necessita um pouquinho de explicação e eu percebo que as pessoas ficam bastante curiosas para saber a respeito sobre a monarquia. Primeiramente, o que a gente tem que saber? O que é a monarquia? A monarquia é uma forma de governo, é uma forma política de governo. Existem duas formas mais comuns de governo, que é a monarquia e a república. O Brasil já passou pelas duas, né? Passou pela monarquia e agora é uma república. Assim como vários outros países, especialmente os da Europa, tiveram essa transição. E a esmagadora maioria das vezes através de um golpe, né? Sem apoio popular. Na monarquia existe o monarca, e o monarca não é somente um rei ou rainha. Dependendo do que é o Estado, por exemplo, um, um império, um reino, um grão-ducado, um principado, né? Assim também o monarca vai receber esse título. Se é o império, é o imperador, como no caso do Japão. Sim, não cai para trás. O Japão é uma monarquia, inclusive é um império, Império do Japão. É o único império do mundo, né? O único império que restou. Depois, por exemplo, Reino da Espanha. Sim, a Espanha é um reino também, é uma monarquia. Lá tem o rei Felipe VI. O Grão-Ducado, o único Grão-Ducado, né, que é o de Luxemburgo, o Principado, Mônaco, tem um papado também, o pessoal, o Vaticano. O Vaticano é uma monarquia, a cidade-estado do Vaticano é uma monarquia e o seu chefe, né, o seu monarca, é o Papa. Então é uma monarquia eletiva. Então o Papa fica até a sua morte ou renúncia, e aí o colégio de cardeais, que são os príncipes da igreja, entendam o pessoal católico aí, ó, que, que os cardeais são os príncipes, não é somente, a igreja ela não tem somente uma dimensão espiritual, de reinado, não, é uma dimensão jurídica mesmo, temporal, né? O Papa é o monarca e os cardeais são os príncipes. Tanto é que somente os cardeais, objetivamente, podem ser eleitos um novo monarca, um novo Papa, né? Então, mas eles chamam de Papa, né? Tem o Papa do Vaticano, o rei da Espanha, ou Suécia, ou Bélgica, ou Noruega, ou Dinamarca. Sim, todos esses países são reinados. A monarquia mais famosa do mundo, que é a monarquia do Reino Unido, né? É a Rainha Elizabeth. E, enfim, todas essas são monarquias. São sistemas, são formas de governo monárquicas, que possui como seu chefe de Estado o rei ou o imperador, né? E eles todos, exceto o Vaticano, são monarquias constitucionais parlamentaristas. Então, essa monarquia que a gente sempre fala, que vocês estão ouvindo falar aí, são monarquias constitucionais parlamentaristas. Não é monarquia absolutista. Tira isso da mente, pelo amor de Zeus. Tira isso da mente, certo? Monarquia absolutista ficou lá no passado, né? Tem alguns lugares aí que ainda tem, esse pessoal da Arábia aí, mas a gente não conta com elas não. A gente não divulga elas não. Porque a nossa tradição, ela foi desenvolvida com monarquia constitucional parlamentarista. A monarquia do Brasil foi assim. Então é essa a que nós monarquistas queremos. Então
A monarquia é um sistema, é uma forma de governo na qual o rei, ou imperador, o monarca, ele é chefe de Estado e o primeiro-ministro, né, é o chefe de governo. Então você não tem aí, como na República, a chefia de Estado e a chefia de governo concentradas numa pessoa só, como é o caso do Brasil e dos países republicanos, na pessoa do presidente. Então o presidente, ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Ele encerra em si muito poder, embora exista um parlamento, né? E esse parlamento ele precisa fiscalizar as ações daquele que contém esses dois poderes. No caso, o Parlamento do Brasil, né, o Congresso, Câmara dos Deputados e o Senado, fiscalizam as ações administrativas do presidente, enquanto chefe de Estado e chefe de governo. Tem o Poder Judiciário, tem o Poder Legislativo, né, que são as duas câmaras, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. Numa monarquia, no caso como no Brasil, a chefia de Estado era dividida, era separada da chefia de governo. Então, a chefia de Estado pertencia ao imperador, seja ele o Dom Pedro I ou Dom Pedro II, e a chefia de governo era, de tempos em tempos, modificada, mudada. Pertencia ao primeiro-ministro. E havia o parlamento, composto de deputados e senadores, e havia o judiciário. Então, havia uma divisão de poderes e, para garantir a harmonia entre esses poderes, existia o quarto poder, que é o poder moderador. O poder moderador é um dispositivo legal, era um dispositivo legal que pertencia somente ao imperador. Por quê? Porque ele era o chefe de Estado, representante da nação. Era a pessoa que representava a gente, no caso os brasileiros da época, o povo. E o imperador ele era suprapartidário, ele estava acima dos partidos. Ele não podia ir para um lado nem para o outro, ele tinha que ser neutro. Ele era orientado pela Constituição, e uma das melhores que nós já tivemos, se não a melhor, a de 1824, e ajudado pelo parlamento. Então, todo o governo do Brasil e todas as monarquias constitucionais parlamentaristas, elas não têm poder concentrado ali nas mãos do monarca. Isso aí é coisa que, infelizmente, foi colocada na nossa cabeça. As monarquias constitucionais parlamentaristas, elas têm essa divisão de poderes, mas o poder moderador do imperador faz com que haja uma harmonia dos outros poderes. Por quê? Porque uma das características do poder moderador é a prerrogativa de dissolver o parlamento e convocar novas eleições em caso de crise. Tem uma cena interessante de um filme, Rei Charles III. É um filme utópico sobre a monarquia britânica, quando ali a Rainha Elizabeth morreu e tal, no filme. E aí o príncipe Charles torna-se... É a minha gata, ela tá no cio. O rei Charles, o príncipe Charles, ele se torna rei da Inglaterra, rei do Reino Unido, né? E aí ele acaba enfrentando um problema com o parlamento. Eles querem fazer com que ele assine uma lei, né, que a consciência dele não permite que ele assine. Uma lei que contrariou os seus princípios. Então, ele, por bem, foi até o parlamento e, usando sua prerrogativa real, né, vendo que estava causando crises, dissolveu o parlamento, demitiu todo mundo e convocou novas eleições. Esse é o poder moderador. Essa é uma das características do poder moderador
do monarca. Então, nossa monarquia possuía esse dispositivo do poder moderador do imperador. E enquanto o presidente da República é um aventureiro que todos eles, né, no sentido geral, são aventureiros que nascem aí nesse Brasilzão de meu Deus, vivem toda a sua vida fazendo mil e uma coisas, mil e uma profissões e tal. Depois dá na telha de se candidatar, e aí começam a se candidatar para isso, para aquilo, para o outro, vai subindo de cargo, pum, chega na presidência da República. Sem ter, desde o berço, uma formação política, moral, própria para o governo da nação. Assim são as monarquias. Todos os dinastas, todas as pessoas, os príncipes, princesas que fazem parte da linha de sucessão dos vários tronos do mundo, eles são preparados desde o berço para governarem as suas nações. Então, isso gera uma estabilidade. Como é passado de pai para filho, né? A sucessão era de pai para filho, então isso gera uma continuidade. E aplicando esses princípios no governo do país, do reinado, do império, isso gera uma estabilidade total. A economia fica estável, a inflação fica estável, investimento sobe, desenvolvimento aumenta, etc, etc. Pode ver. Se não me falha a memória, do ano passado, dos 15 países com melhor IDH do mundo, 8 são monarquias. E todos os índices, em todos os índices que vocês forem pesquisar, a maioria, ou os primeiros lugares, são ocupados por monarquias. Assim era no Brasil. Assim era no Brasil. Desde 1822, com a nossa independência, a criação do Império do Brasil, até o seu final, em 1889, o Brasil pode ser considerado um país de primeiro mundo. Podia ser considerado um país de primeiro mundo. Tanto desenvolvimento, tanta ciência, tanta infraestrutura. Era um império, era um país, um império, uma nação à frente de seu tempo. Por quê? Porque além de toda a formação que o imperador, especialmente Dom Pedro II, teve e aplicou na nação, o próprio brasileiro já tinha e ainda tem no seu sangue, no seu DNA, essa tendência monárquica, essa tendência de ordem, essa tendência de justiça, essa tendência à estabilidade, esse lutar pelo melhor sempre, pelo conjunto da nação sempre. Só que isso, infelizmente, foi perdido. Por quê? Porque o que contaram pra gente, né, na escola, além de toda a manipulação, além de toda a doutrinação, né, o que contaram pra gente na escola foi que a monarquia teve que ser substituída pela república. E aí veio o desenvolvimento. Qual? Qual desenvolvimento? 130 anos, sempre a mesma coisa. É um ciclo vicioso. O problema da república é crônico. É uma doença crônica. O Brasil não foi feito para ser república. Ele foi feito para ser monarquia, continuar monarquia.